eu quero começar fazendo uma rodada rápida até, porque vou te falar que eu acho coerente. Acho que coerência é tudo na vida política e dos comunicadores, meus amigos. Porque vejam só, o governo ameaça tirar cargo e verba de deputados que assinaram o impeachment de Lula. Contradição não pode continuar, diz líder na Câmara, após a assinatura de parlamentares que compõem, aliás, a base governista. E você tem essa manifestação do governo federal e da sua liderança lá na Câmara dos Deputados, e que faz total sentido, né, Gustavo? O que tem que fazer sentido também é o seguinte: quais deputados não assinaram o pedido de impeachment e fazem parte do PL? Eu acho que essa pergunta é mais interessante do que olhar para o Lula e falar, bem, quem me traiu, eu vou tirar do governo. O que você acha? Essa regra tem que valer para o PL também, né? Quem está no PL e não assinou o impeachment ainda, não tem desculpa. Será que se esqueceu, estava doente, tem atestado médico, senão não tem desculpa, tem que assinar, não tem. Agora, fazendo um tweet muito rápido sobre essa questão e dando um bastidor, eu estava na Câmara, trabalhava na Câmara dos Deputados no período do impeachment da Dilma, e o PT é gato escaldado nessa questão, porque na época muitos parlamentares que eram da base do governo, partidos que compunham o governo, assinaram o impeachment, e reza a lenda, isso é uma lenda, claro, não deve ser verdade, né, que o Lula estava num hotel em Brasília distribuindo malas de dinheiro para garantir, né, que os deputados votassem não, e segundo a lenda, né, uma lenda muito comum em Brasília, muitos deputados foram a esse hotel, pegaram dinheiro, garantiram que votariam não, e chegaram lá, fizeram os discursos mais lindos, né, em nome da democracia, do patriotismo, em nome da minha filha, do meu papagaio, sim. Então, o PT sabe que não dá para confiar nesse pessoal, porque, na verdade, eles não têm um comprometimento ali ideológico, programático com o PT. O comprometimento que eles têm é na base da grana, é só comprando que o PT tem apoio. E a partir do momento em que eles não são pessoas necessariamente confiáveis, o PT, nesse caso, parece ter razão em desconfiar. Agora, parlamentares que ainda não assinaram o pedido de impeachment, sobretudo da oposição, não tem desculpas, tem que correr para assinar. Se o impeachment vai ser instalado, aí é outra questão, depende da vontade do Lira. Mas o cara assinar e pressionar o governo é obrigação. E acho que não tem como fugir muito dessa lógica, Cogos, porque, na verdade, o que a gente busca aqui é coerência e decência. E você tem, salvo engano, você tem o líder do PL na Câmara, que é o Altineu, que não assinou o pedido de impeachment. Eu não acho que isso é estratégia, cara. Porque ou o cara tem um compromisso e fidelidade com a base que o elegeu durante os atos mais importantes do seu mandato, ou o cara tem que sair do partido. E você tem que ter um mínimo de coerência estrutural, Cogos. Eu concordo plenamente, Marco Antônio. Bom, primeiro nós temos aqui um atentado à liberdade, né? Então, nós temos aqui uma tentativa do PT de impedir o exercício do poder legislativo, impedir a existência da oposição. Agora, se nós queremos realmente ser uma oposição, nós temos que ter coragem para isso. Sêneca dizia que às vezes precisa ter coragem até para viver. Então, se o sujeito não tem coragem de exercer aquele mandato que foi concedido pelo povo de bem, pelo povo de direita, que queria mesmo uma oposição, então ele não faz jus aos privilégios dos políticos, eles não fazem jus ao privilégio dos parlamentares. Eles estão traindo o povo que os colocaram lá. Então, é o que eu sempre digo, todo privilégio implica em responsabilidade. Por que que um soldado, um oficial tem honrarias? Porque ele está disposto a arriscar a vida para defender o povo, pelo menos deveria ser assim. No Brasil nós vimos que não é, o contrário. Um parlamentar, da mesma forma, se ele tem regalias e privilégios, é porque ele tem que estar disposto aos sacrifícios, aos riscos que implicam exercer o seu ofício de combatividade, de oposição ativa. Senão, ele não merece estar lá, ele não tem por que estar lá, ele perdeu a sua razão de ser. Adriles, é importante sempre lembrar também as pessoas que cobrar coerência estrutural não é dividir direita. É você, pelo contrário, fortalecer a direita e tirar aquelas pessoas que enganam o eleitorado na época da campanha eleitoral. Meu bem, todos vocês três
vocês estão sendo utópicos. Cobrar coerência, cobrar compromisso ideológico, cobrar compromisso moral de deputado. A maioria, 80% é fisiológico. Mesmo se eventualmente votarem pelo impeachment ou votarem pela admissão do impeachment, é por uma questão muito simples, sobrevivência política, uma vez que o seu eleitorado está percebendo que ele está traindo. Agora, o que faz o Lula? Como sempre fez o Lula, como sempre fez o PT, e vamos falar cá entre nós, como sempre faz a maioria dos governos. Aliás, se não a totalidade. Você suborna o deputado para ele votar com você. E agora suborna de uma maneira legítima, com emenda parlamentar. Liberando 20, 30 bilhões de emenda parlamentar para o deputado ir lá na sua região, no seu curral eleitoral, e distribuir verba ali, de maneira até enfim, legítima. E aí o cara trai os seus compromissos. O que a gente tem que fazer é, pragmaticamente, fazer com que esses deputados percebam que, pela manifestação da Paulista, com 1 milhão de pessoas, se Deus quiser, outras manifestações, com o povo na rua, cobrando diretamente, ligando, enchendo o saco, ó, seu traidor, você foi eleito pelo Bolsonaro, você foi eleito pelo PL, por uma plataforma conservadora, você está vendo um presidente antissemita, espalhando antissemitismo pelo Brasil inteiro, você tem que votar pelo impeachment, pela sua sobrevivência política. Eu adoraria dizer, Marco Antônio, que um deputado teria que ser a voz legítima do povo que o elegeu, a voz legítima da moralidade, dos princípios éticos que deveriam nortear a sua ação, mas a gente sabe que a gente está nessa aldeia tupiniquim chamada Brasil, e que a maioria se move por seus interesses egóicos. Então a gente tem que lutar para que esses interesses egóicos percebam. Olha, você está destruindo a sua carreira, você está se vendendo por dinheiro e você vai ficar sem eleitor no final. É só assim que prospera impeachment nesse país, e é só assim que prosperou os 2 últimos. Um dia a gente amadurece e vai colocar lá um congresso com princípios éticos que norteiam as ações dos nossos queridíssimos congressistas. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas Adrilles sobre Tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.